Seja muito bem-vindo ao Diário da Pesquisa e seja muito bem-vindo à terça-feira do currículo, onde a gente discute sobre os principais pontos que você precisa ter para ter o currículo nota 1000 para processos seletivos de residência médica ou de mestrado, tá? Então aqui nessa terça-feira do currículo a gente está separando o que edital. Então hoje nós vamos fazer uma análise curricular do edital do CSPE, tá? Então para quem vai prestar residência em Recife, no estado de Pernambuco, tá bom? Então essa análise curricular vai ser muito boa, que eu vou tratar justamente sobre isso. Claro, ENAR e outros processos seletivos, você não vai trazer aqui? Sim, eu vou trazer sim processos seletivos de residência aqui, porém o ENAR eu já fiz uma análise curricular, tá? Então tá lá no meu canal do YouTube, uma avaliação completinha que eu fiz, trazendo o edital do ENAR, certo? O que é que você precisa ter, o que é que você não precisa ter, todos os principais pontos do ENAR, certo? Mas hoje eu separei o CSPE, porque eu acredito que é um processo seletivo muito concorrido, certo? É um processo seletivo unificado de Pernambuco, tá? Então, esse processo realmente, para estar participando dele, a prova é um pouquinho mais diferente do ENAR, então existe todo um processo, né? E o que eu gosto muito desse edital e que eu separei pra gente estar falando hoje é porque ele é um edital que ele é simples de ser resolvido. Então, enquanto a gente pega, por exemplo, eu imprimi, né, alguns editais aqui para estudar um pouco, que tem o ARES, né, o PSU do Ceará, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, o CSPE tem 2. Então, assim, ele é um edital simples e bom de ser completado. Porém, ele bate muito na tecla de um conceito que eu uso com diversos alunos meus, que é do esforço medido. Que é um edital que ele puxa, sim, um esforço seu com atividades estratégicas, mas, assim como tudo tem um período para começar, tem também um período para acabar, tá? Então, o edital do CSPE é realmente um edital muito estratégico. E se for você tiver, nesse momento da sua graduação, Clara, eu tô aqui, eu tô pertinho de me formar e eu não fiz muita coisa na faculdade, quais são as pontuações que eu posso ter certeza que vai pontuar em qualquer edital de residência ou de mestrado? O edital do CSPE, ele traz só o que é essencial do essencial do essencial, certo? Então, assim, realmente ele é um edital estratégico, tá? Até por mais que ele seja de Pernambuco, ele é um edital que também, se você completar ele, você tá pontuando em USP, você vai estar pontuando no ENAR. Então, assim, quero um currículo enxuto e estratégico, pronto. Se você seguir na linhagem do CSPE, você vai estar bem também, tá bom? Então a gente vai falar justamente sobre isso, essa análise curricular para quem quer prestar residência em Recife, tá? E por que eu tô trazendo essas lives de análise curricular, né, gente, aqui? Então, a gente vem, pelo menos quando você entra na graduação, e quem se identificar aqui, coloca aqui no comentário se você se identificou com isso aqui. Quando a gente entra na graduação, geralmente se depara com várias oportunidades de estar participando de eventos, de estar participando de ser monitor, de estar participando de diversas coisas, né? E aí, a gente cai na grande falácia de achar que o currículo bom é aquele currículo que tem muita coisa. Você já achou que o currículo bom é aquele que tem muita coisa? E não, currículo bom não é aquele que tem muita coisa. Currículo bom é aquele currículo que tem as pontuações estratégicas, que vai te dar grandes pontuações, certo? E você não vai perder muito seu tempo fazendo aquilo ali, certo? E além de ganhar grandes pontuações, você vai ter aprendizado, você vai aprender. Então isso que é um currículo estratégico, que você esteja pronto não só para uma oportunidade, mas para diversas outras oportunidades, tá bom? Então, o currículo bom não é um currículo cheio de coisa, porque, engraçado, eu dou mentoria lá no PPA, e aí chegou uma aluna pra mim, a gente foi fazer uma mentoria, ela botou um monte de papel, ela tinha assim, ela tinha quase um livro de medicina de emergências, né? E aí, ela disse, cara, meu Deus do céu, eu tenho esse monte de certificado, vamos organizar. Eu digo, pera, primeiro vamos entender qual é o seu contexto, quais são os seus objetivos e tal. Quando eu fui entender o contexto e os objetivos dela, né, residência na USP, no Unicamp, todos esses cantos, aí a gente, sabe quantos certificados a gente tirou dessa pilha? Eu acho que a gente conseguiu tirar de uma pilha de 50 certificados, juro, 50 certificados. Era 7 ou 8 certificados. Alguns de eventos, participação de eventos de congresso, outros de algumas publicações que ela tinha, mas o resto era tudo palestra e congresso, que ela ficou se inscrevendo loucamente na internet, ou então fez qualquer outro curso, e aí, caramba, não deu para aproveitar, né? Então, assim, jogou metade daquela pilha de certificados na lata do lixo, porque viu que aquilo ali ela focou o tempo dela em algo que não valeria a pena. Não valeu a pena ela participar daquilo tudo, então jogou tudo dentro do lixo, né? E aí, a ideia, que quando a gente saiu dessa mentoria, o que foi que ela identificou? Ela fez, meu Deus do céu, eu achei que eu tava bombando porque eu tinha esse monte de certificado e agora eu tenho que correr atrás de um bocado de coisa.
Então é por isso que é importante vocês assistirem essas lives de análise curricular, para que você identifique justamente, tá, eu tô nesse posicionamento aqui, eu tô nesse momento e agora eu tenho que caminhar para outro momento, tá? Então a ideia da análise curricular é essa por aqui, tá? E aí, gente, eu queria que qualquer dúvida que vocês tivessem ao longo dessa live, certo? Qualquer coisa que vocês quiserem trazer, falar, debater aqui, é só colocar nos comentários, tá bom? Lembrando que a live aqui, ela sempre fica gravada e fica lá no YouTube, mas óbvio, né? Participar ao vivo é sempre bom. E aí, pra quem quiser estar entrando ao vivo comigo aqui pra estar tirando dúvidas, enfim, de alguma coisa que tá no teu currículo, certo? Eu vou abrir aqui no finalzinho dessa live, quando a gente terminar a análise curricular, tá? Então eu tô aqui, fiz uma impressão desses editais aqui pra gente estar estudando. E qual é o principal critério, assim, que você observa quando a gente pega o edital do CSPE? Gente, é incrível, você vai abrir o CSPE, você vai abrir qualquer outro edital de residência médica, tem várias páginas, e eu vou te mostrar o que é que o CSPE pontua. Essa tabelinha aqui de cima. Tá vendo como é curtinho? Então, assim, é muito legal o CSPE, porque a pontuação total dele, quando você vai estudar, ele tem um total de, deixa eu somar aqui, 60, certo? De 100 pontos, certo? Então, você tem que bater 100 pontos para você ganhar 10% da sua nota, garantir 10% da sua nota na prova de residência, ok? E aí, desses 100 pontos, o que é que vai estar pontuando e o que é que não vai estar pontuando? Você tem que investir seu tempo se você for prestar residência, prova de residência em Recife, certo? Em Pernambuco, tá? Então, o primeiro critério, assim como no Enário, que você vai observar, é a parte de aproveitamento escolar, do teu histórico escolar. Então, quando você vai pegar o Enário, o primeiro critério do Enário é histórico escolar. E claro, o que é o histórico escolar? Histórico escolar é a média de todas as suas notas que você tirou ao longo da sua graduação inteira, certo? Então, claro, como é que eu emito esse certificado? Gente, isso vai variar de faculdade para faculdade. Na minha faculdade, eu entro no sistema da faculdade e tem lá, histórico escolar. Eu baixo. E no finalzinho do meu histórico escolar, eu consigo ter a minha média geral, o meu IRA, o meu coeficiente acadêmico, não sei como é que chama, média global, né? Pode ser que na sua faculdade chame-se média global. Então, você consegue lá. E aí, você consegue ver já no edital do CSP, é um grande diferencial que eu acho que facilita para uma grande parte das pessoas. É que, para esse primeiro critério de aproveitamento curricular, certo, de histórico escolar, ele vai estar pontuando 30 pontos. No Enário, vamos, se você comparar com o Enário, certo, que eu estou com o edital aqui na minha mão, então eu estou com o edital também aqui impresso. Então, no Enário é 40, certo? E no CSPE também é 30. Então, 30 pontos, ou seja, 30% da nota, também é como é que você foi bem ao longo das provas durante a sua graduação na faculdade de medicina, ok? E aí, o que eu vejo de bastante diferença que facilita muito o CSPE é o fato de você vai pontuar 30 se sua média for acima de 8 ou 0,5. Acima ou igual a 8,5. Então, se suas notas todas, somando todas as suas notas, todas as suas matérias, você conseguir ter a média 8,5, você soma 30 pontos. Cara, por que você acha legal? Porque o Enário, ele pontuou de 9, 10 pra cima, 40 pontos. E, gente, é muito difícil achar um IRA 9, 10. 10 é muito difícil. Eu acho assim, você tem que ser um gênio mesmo. Ou então, não ter tirado nenhum 9 na sua vida, você tem que ter tirado 10. Então, assim, o Enário, ele é muito restrito, muito fechadinho. E o CSPE, ele dá também abertura, realmente, para a gente vive na realidade. Não existe um mundo ideal e a gente vive na realidade. Então, o CSPE, ele está pontuando acima ou igual 8,5, certo? Então, você vai ter essa pontuação total. E aí, ele vai escalonando aos pouquinhos. Então, quem pontua 8 vai estar pontuando 25 pontos. Quem pontua 75 vai estar pontuando 20 pontos no edital, ok? E aí, um ponto muito importante que eu quero frisar bastante para você, se você está, por exemplo, no início do curso, isso é uma informação que vai valer muito para você, tipo assim, tô no início do curso, então eu vou me dedicar mais a tentar não baixar o meu IRA ao máximo. Ok, mas se você já está no final do curso, felizmente eu acho que é uma pontuação que você não deve estar batendo tanta cabeça com isso. Por quê? Porque para você subir essa sua pontuação já no final da sua graduação, se você já está aí no seu 9º período, 10º período, por exemplo, você tem poucos semestres para você elevar essa média. Então talvez você se esforçar para estar batendo essa média não vai valer tanta pena. Você pode focar os seus esforços em produzir ciência, produzir outras coisas que vão também estar somando no teu currículo de forma estratégica, tá bom? Então isso é algo que é mais um alerta para as pessoas que estão começando agora no curso, para também não baixar tanto a nota nas provas. E para quem tá no final, né, dessa caminhada aí, também não tá vacilando e participando e tirando notas baixas, tipo 0, 3, que aí vai diminuir drasticamente o teu IRA, tá bom? Então isso aí aqui é um aviso, a gente sabe que nota é importante. Nota não mede conhecimento, certo? Mas infelizmente quando a gente tá falando sobre análise curricular, isso é algo que pega.
Outro ponto que vai pontuar, certo, aqui no CSPE, é o segundo critério, são 6 critérios, certo? O segundo de 6 critérios é monitoria, certo? E muito importante da parte da monitoria é que ela vai estar pontuando 15 pontos, certo? E com 5 pontos por semestre. Então, 5 pontos por semestre que você for fazer. O que é que a gente entende? Que você não precisa ficar 2 anos na monitoria, 3 anos na monitoria, 4 anos na monitoria. Não, amigo, não, você não precisa passar isso tudo desse tempo, tá? Então, o que é que você precisa? Pegar uma monitoria que você passe 1 ano e meio. Pronto. Você tem 1 ano e meio de monitoria, perfeito, você pontuou os 15 critérios, tá? Só que tem um ponto aqui no CSPE que chama muita atenção e que não tá claro na tabela, e que só fica claro quando você lê realmente o edital, tá? Muito importante que essa monitoria ela tem que ter uma duração mínima de 1 semestre, mas ela tem que ter no mínimo 108 horas. No mínimo 108 horas. Então, você vai me dizer assim, claro, por exemplo, claro, eu entrei na monitoria nesse semestre, eu fiz 4 meses de monitoria. Tem 108 horas? Se tiver, pronto, vai passar. Mas tem gente que faz 6 meses e recebe um certificado de 60 horas. Então, toma muito cuidado com esse certificado que você está recebendo da tua faculdade, porque se não preencher dentro dessa carga horária mínima determinada pelo edital, também não vai estar pontuando, tá? Muito importante também é que essa declaração e esse certificado que você vai receber, ele tem que ser de uma matéria que tem na sua matriz curricular. Então, o que acontece? Isso é algo que tem em diversos editais. Não é tão específico no Enário, então no Enário ele não deixa tão especificado desse jeito, certo? Também na USP é um edital que não deixa tão especificado desse jeito, mas quando você pega editais mais rigorosos, como o PSU de Minas Gerais, você pega também alguns editais mais rigorosos, como o Ceará, certo? Você vê que é presente. Então, para você pontuar o critério de monitoria no CSPE, é importante que você faça monitoria em algo da matriz curricular. Então, por exemplo, você está o exemplo do meu namorado. Meu namorado fez monitoria em primeiros socorros. Só que a gente não tem essa matéria, certo? Dentro da nossa grade curricular. Nós temos urgência de emergência e outras coisas, mas primeiros socorros não tem, tá bom? Então é muito importante que você faça uma monitoria dentro de matéria da sua grade curricular, tá bom? Porque senão não vai pontuar. E tanta gente que me pergunta também assim, Clara, eu fiz graduação de enfermagem, fiz graduação de odonto, eu fiz monitoria na minha graduação anterior. Eu vou estar pontuando nesse edital aqui, que é de residência médica? Não, certo? Então, só vai pontuar as monitorias feitas durante a sua graduação de medicina. Se você tem outra monitoria em outro momento, não vai caber aqui, tá bom? Então, muito importante que seja uma monitoria dentro da matriz curricular. Eu vou ler exatamente como está escrito aqui. A declaração deverá comprovar que as atividades desenvolvidas de iniciação à docência ou monitoria foram realizadas em disciplina da matriz curricular durante a graduação da categoria profissional a qual concorre, desenvolvidas na instituição de graduação do candidato. Ou seja, se você se graduou na UNP, é preciso que você tenha feito faculdade na monitoria na UNP. Se você se graduou na UFPE, você precisa ter feito monitoria na UFPE. Ok? Então, muito importante. Claro, eu fui transferido. Então, vai ser sempre na sua faculdade de graduação. Ok? Muito importante o edital deixar isso muito claro. E se você vacilar nisso aqui, realmente é coisa que vai acabar não pontuando. Ok? Então é muito importante. Esse foi o segundo critério e a monitoria ela pontua 15 pontos. Depois a gente vai vir a parte que eu mais gosto. A parte que é o nome do meu canal, que é Diário da Pesquisa. Porque eu acho muito engraçado que tem gente que não gosta de pesquisa, mas a pessoa pode remoer, pode odiar a pesquisa, mas ela vai ter que engolir que pesquisa é importante para o currículo. E qual é o terceiro critério? Gente, iniciação científica. Iniciação científica. E claro, o que é que eu considero como iniciação científica? É só iniciação científica ligada ao CNPq? É só iniciação científica ligada a fundos de apoio à pesquisa? Eu tenho iniciação científica na minha instituição, gente. Iniciação científica. Pronto. Não importa se for CNPq, não importa se for CNPq, não importa se for de Fundação de Apoio à Pesquisa, de FAPESP, não importa se for institucional, é iniciação científica, ponto. Vai pontuar, certo? Então, é aquela história, né? Pontua e não complica. Não complica a tua história, certo? Então, o que é que eu preciso ter para eu pontuar uma iniciação científica dentro do CSPE? Ele pontua por projeto, certo? Pontua por projeto. Então, ele vai estar pontuando 5 pontos por projeto que você fizer parte. Cada projeto você tem que passar 1 ano para fazer parte, certo? Então, você tem que ficar em um projeto por duração mínima. Então, por exemplo, eu faço parte de um projeto de pesquisa de fístula lá na Liga contra o Câncer,
certo? Eu tenho que estar nele durante 1 ano, então vai pontuar 5. Eu estou em outro projeto na UNP, eu tenho que ficar nesse projeto na UNP por 1 ano. E eu tenho o terceiro, que é da UFRN, que eu também já passou, né? Nele há 1 ano. Então, 15 pontos, certo? Então, em cada projeto diferente, 5 pontos, ok? Para pontuar o critério total. Clara, meu Deus, como é que eu faço para ter essa ruma de projeto? Aprende a criar os projetos. Aprenda a criar os projetos. Crie suas próprias oportunidades. Não espere a faculdade, ok? Não espere convite de ninguém. Aprenda a criar, que você vai estar em diversos projetos que você mesmo criou, tá? Então, esse é um ponto muito importante, ok? Inclusive, falando sobre iniciação científica, mais uma vez, as universidades do Grupo Ânima estão com os programas de iniciação científica abertos, certo? Então, você pode mandar um projeto de iniciação científica. Inclusive, para quem for aluno do PPA, quarta-feira a gente tem reunião para a gente discutir como fazer um bom projeto de pesquisa para a iniciação científica, certo? Eu vou abrir o edital de avaliação e a gente vai discutir todos os pontos. Se tem algum aluno do PPA aqui, fica atento no seu e-mail que eu estou falando com você por lá, tá bom? Então, é muito importante que a gente frise isso aqui, tá? Quando a gente vem falando sobre iniciação científica para o edital do CSPE, tá? Ele deixa muito claro os seguintes, os critérios para você ter avaliado o certificado. E quem fez pergunta aqui, assim que eu acabar eu vou responder, tá? Yasmin e Vitor, aguarda um minutinho que eu vou te responder. Então, ele fala aqui, ó, que o certificado que você emitiu, que você vai receber de iniciação científica, ele tem que ser emitido pela instituição, certo? De graduação do candidato, tá? Ou ele tem que ser emitido por um representante legal, oficial. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa, mas é um projeto que foi boca a boca. Eu estou num grupo de pesquisa que é no boca a boca. Eu estou dentro do laboratório, pesquisa, mas é boca a boca. Ele não pode, normalmente, me dar um certificado. E tem gente que entra no boca a boca e recebe uma declaração de um professor, de um orientador, e acha que está bombando. Não, preste atenção, você tem que pedir um certificado da instituição que você fez iniciação científica. Peça esse certificado. Declaração de professor orientador não vale, certo? Então tá aqui, ó, tá escrito, é um critério. Vou ler exatamente como está aqui. Vamos ler. Declaração oficial emitida pela instituição de graduação do candidato em papel timbrado, especificando que se trata de iniciação científica ou projeto de pesquisa. C. Conter a assinatura e carimbo de identificação da autoridade responsável e seu representante oficial. Não serão consideradas declarações assinadas apenas por professores, orientadores, tutores, pesquisadores. Documentos que contenham assinatura digital serão acatados, certo? Então não cometam esse erro, por favor, tá? Vitor, qual o nome do edital que está aberto? Então, é o edital do Grupo Ânima, certo? Grupo Ânima de Faculdades de Medicina, ok? Então, se eu não me engano, eu vou dizer aqui os nomes das faculdades agora. Você pode me prestar seu celular, por favor? Um momentinho, deixa eu pegar aqui outro celular para abrir o grupo do Telegram e falar exatamente quais são as faculdades que estão com o processo seletivo aberto. Bom, aqui não tem. Então, depois me preocupa, tá, Vitor? Me procura, Vitor, que depois eu vou te mandar a lista de faculdades, certo? Aqui no celular não tinha. Mas basicamente são as universidades do grupo Ânima. Basta você colocar Ânima Grupo de Educação no Google que aparece. Yasmin perguntou, para quem passou por uma mudança de grade, tem que pedir equivalência, né? Minha turma foi a turma antiga da grade da UNP, então não vamos conseguir pontuar a monitoria, já que os nomes das disciplinas da nova grade mudaram. Pronto, Yasmin, eu passei por esse processo. Hoje é chamado Sistemas Orgânicos, né? Anatomia e Fisiologia é chamado Sistemas Orgânicos 1 e 2, e quando eu dei monitoria era Estrutura e Função. Não se preocupa, tá? Quando você emite o seu histórico, ele já vem com essas equivalências. Então, ele já vem discriminado as matérias antigas e as matérias atuais. Depois imprime, na UNP você consegue ver a matéria que você pagou e a matéria equivalente logo abaixo dela. Então, isso não seria um problema. Vitor, e monitoria em laboratórios de habilidades e morfofuncional? Então, Vitor, a monitoria ela pode ser sim realizada em um laboratório de habilidade ou morfofuncional, mas o nome da monitoria não é essa. Então você pode dar monitoria de clínica médica, monitoria de urgência e emergência. Então vai depender do nome da matéria que você está dando monitoria, porque a habilidade ela pode ser realizada em algum desses laboratórios, tá bom? Então você tem que ver qual foi o edital que tu participou. Daniel, diferencia PIBIC e PIVIC no edital do CSPE? Não tem diferença, Daniel. Não tem diferença, tá bom? É a mesma coisa. Não tem diferença. Não importa se é com bolsa, não importa se é sem bolsa. Tudo pontua igual. O único edital que faz a diferenciação de bolsa e
com bolsa, sem bolsa e com bolsa, é o Enare mesmo, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham isso bem frisado. No CSPL não faz essa diferenciação, certo? Participou da iniciação científica, ótimo, 5 pontos aí pra você se você ficar durante um ano. Então tem gente que entra, aí faz, ai não, vou ficar aqui, vou dar uma olhadinha de como é que é, passei 3 meses e caí fora. Não, você tem que ficar um ano durante o projeto, senão você não vai valer a pena, ok? Muito importante você frisar isso aí. Então, gente, estamos entendidos sobre iniciação científica, todos esses pormenores, todos esses pontos estão bem entendidos aqui. Depois me confirmem aqui e vou ficar esperando as perguntas, ok? E a gente passa para o quarto ponto, ok? Qual é o quarto ponto? É projeto de extensão ou PET Saúde. Você tem 5 pontos por semestre. Claro, o que é um projeto de extensão? Então, vamos entender primeiro o que é um projeto de extensão. Então, projeto de extensão, certo? Ele é um pilar do ensino superior. O ensino superior ele tem 3 pilares. O ensino, a pesquisa e a extensão. No ensino, você vai passar para pessoas aquilo que já está bem fundamentado, que já está nos livros, que já está na grade curricular. Aquilo ali já está super fundamentado, todo mundo já sabe. Então, é uma profissionalização. A pesquisa, você vai gerar conhecimento. Então, tá, a partir desse conhecimento base que eu tenho aqui, eu vou criar novos conhecimentos. Esse é um pilar do ensino superior. E o terceiro pilar do ensino superior é você favorecer quem favorece o conhecimento, quem paga os impostos, que é o quê? A população. Ou seja, você vai pegar o conhecimento que tem dentro da universidade e vai levar, vai estender para a população. Então, ações extensionistas é você levar o conhecimento da universidade para fora dos muros da sua instituição. E a gente vai ver muitos projetos de extensão voltados, por exemplo, para ação social. Às vezes é uma ação social que se faz numa escola. Às vezes, por exemplo, é um grupo como, por exemplo, a FMFCA Brasil, que tem um projeto de extensão de estar fazendo ações sociais e tudo mais. Então, um projeto extensionista é um projeto de levar conhecimento, seja esse conhecimento bem variado. Na nossa faculdade, pelo menos na minha e nas outras que eu tenho conhecimento, acabam que assumem posições de assistência social. Então, por exemplo, aqui em Natal tem um projeto que na sexta-feira à noite atende-se pessoas em situação de rua, certo? Então, esse é um projeto de extensão. O que é que eu tenho que me preocupar com um projeto de extensão? Você ficar nele por 2 anos ou você ficar nele, certo, por 1 ano. Por quê? Porque apesar aqui de ter 5 pontos por semestre, certo? Você vai estar perdendo tempo se você for passar 6 meses em um projeto de extensão, 6 meses em outro projeto de extensão. Tá entendendo? Você perde tempo. Entra em um que você vai passar por um processo seletivo e fica durante dele 1 ano. Que aí você vai ter já essa pontuação toda preenchida e toda bonita, tá bom? Então, por favor, tenha esse critério. Do projeto de extensão, certo? Tem essa duração mínima de um semestre letivo. Então, você vai se deparar com, por exemplo, tem na UFRN alguns cursos de extensão, certo? Curso de extensão não é projeto, certo? Tem diferenças, ok? Então, o curso de extensão vai durar ali 30 horas, 60 horas, vai durar 3 meses e tal. O que vai pontuar é projeto. Projeto é que pontua, ok? Então, é muito importante tá frisando isso aqui muito na sua mente. Lembrar que projeto de extensão não necessariamente é liga acadêmica. Existem ligas acadêmicas que não são projetos de extensão. Então, veja essa diferenciação, tá? Tem faculdades que cadastram as ligas acadêmicas como projeto de extensão. E o certificado vem em projeto de extensão. Mas você tem que ver como é na sua faculdade, ok? Então, veja muito bem o nome que vem no seu certificado. O nome que está no seu certificado vai ser exatamente como é que ele vai ser pontuado lá na residência médica, ok? Então, cara, tem gente que diz assim, cara, eu fiz estágio em um hospital, mas o certificado veio de projeto de extensão, vai pontuar em estágio ou projeto de extensão. O que vai importar é o seu certificado. É só lembrar, é sua palavra contra um papel que está escrito e assinado. O que é que você acha que vai ganhar? Entendeu? Então, muito importante você frisar isso aqui. O que importa é que está escrito no papel, tá? Então, estou em um projeto de extensão, eu fico nesse projeto de extensão por acima de 1 ano, ok? Porque você já vai ter essas 2 pontuações, já vai ter 10 pontos, vai ficar livre. E a gente entra no PET Saúde, que é o Programa de Educação pelo Trabalho e para a Saúde, que é bem semelhante a um projeto de extensão, só que aqui para você pontuar, você tem uma carga horária mínima de 180 horas ou 8 horas semanais, ok? Então esse edital ele é bem chato com relação a isso, que ele pontua. Lembrando que o PET Saúde ele vai pontuar na grande maioria dos editais, então se você faz parte hoje, também é uma coisa super estratégica para você estar pontuando, tá bom? E lembrando, no mínimo de 6 meses consecutivos você dentro daquela atividade. Tá? Então, esse era o nosso critério 4 da análise curricular do CSPL, tá? Quando a gente vem aqui, aí nós vemos seguindo. E lembrando, claro, a minha faculdade não tem projeto de extensão. Cria um projeto de extensão. Se você for esperar a sua faculdade abrir a oportunidade para você, não vai. Crie, ok? Depois,
quinto ponto que vai estar pontuando, certo, dentro dessa análise curricular, vai ser artigos publicados, ok? E não é qualquer artigo publicado, é artigo publicado em revista indexada, ok? Então vamos frisar. Quanto é que vai estar pontuando? Então, de artigo publicado vai ser 5 pontos por artigo, tá? Cada artigo que você publicar, 5 pontos, e aí você vai ter um valor máximo de 10 pontos, ou seja, para pontuar total, nesse edital você precisa ter 2 artigos publicados, certo? Para você preencher o critério máximo. E se vocês não perceberam, depois de monitoria, a gente está descendo aqui e todos esses critérios envolvem atividades sobre pesquisa, tá? Então, por mais que você não goste de pesquisa, por mais que você ache que artigo não é importante, bom, infelizmente você vai ter que entender que sim, pesquisa é muito importante para você construir um bom currículo, tá? Então, seguimos aqui. Sobre artigo publicado, o que é que eu tenho que me preocupar, cara? Primeiro, certo? Ele tem que ser um artigo que ele está indexado, ele está em uma revista que você consegue identificar. Então existem diversas revistas por aí que estão mandando e-mail para você, tipo assim, você mandou seu primeiro trabalho para publicação no congresso, aí a revista fez o seguinte: Ana Clara, adorei o seu trabalho que foi publicado no congresso. Ele já passou por uma avaliação super rigorosa e agora nós aceitamos o seu artigo para publicação científica. Publique conosco. A revista não é indexada, não tem SSN, não tem nada, ainda é uma revista predatória. Então não desperdice o seu tempo com esse tipo de revista. Procure revistas compromissadas. E a revista compromissada, ela não vai te procurar. Primeiro ponto, tá? Então, o que é que você vai precisar levar quando você tiver um artigo publicado? Então, ele vai pedir que você leve a cópia do artigo. Então, você não vai mandar certificado. Você tem que mandar a cópia do artigo publicado, tá? Então, presta bem atenção nisso aqui. Então, ele vai precisar para você especificar o nome do artigo publicado e mandar uma cópia, seja revista nacional ou internacional, onde conste o ano de publicação, o volume e o número, tá bom? Não vai ser aceito declaração de que o artigo foi aceito. Não vai ser aceito declaração de que o artigo foi aceito, ok? Então, o que é que acontece? Nesse processo de publicação de artigo, né, existem algumas revistas que demoram um pouco para publicar. Então, você enviou um artigo, por exemplo, enviou um artigo hoje, esse mês a gente está em maio, né? E eu acabei de mandar um artigo para publicação. A revista, ela tem algumas revistas que demoram a responder, certo? Então, por exemplo, eu mandei um trabalho em janeiro, a revista ainda não me respondeu, já estamos em maio. E aí ela vai demorar mais um tempo para publicar. E nesse meio de tempo, você pode querer fazer diversas coisas com o seu currículo. Quando é lá no currículo lá, você consegue adicionar e tal, que você tem um artigo aceito para publicação e eles liberam uma edição mais antiga. Só que para residência e para mestrado, enfim, doutorado, você tem que ter o artigo em mãos, certo? Então, fica pensando de forma estratégica de você publicar esse artigo o quanto antes, para você enviar esse artigo o quanto antes para a revista, para que você consiga descontar esse período em que ele vai passar sendo avaliado e que ele chegue efetivamente a ser publicado, ok? Então, isso aqui é algo que realmente a gente precisa estar atento, tá? Então, claro, como é que eu sei que a revista vai demorar ou não para me aceitar e me dar um retorno? Uma coisa, uma estratégia que eu uso muito para saber se a revista vai demorar para me dar esse retorno. Eu gosto de entrar no site da revista e eu vejo os últimos números publicados. Então eu vejo, por exemplo, quais foram as últimas revistas, os últimos números da revista publicado. E eu consigo ver na revista quando é que ele foi aceito e quando é que ele foi publicado. E aí eu tenho um panorama de tempo aí, mais ou menos, quando é que o meu trabalho vai ser publicado. Infelizmente, geralmente eu faço uma análise não muito legal, né, que vai demorar. Mas existem revistas que são rápidas, tá? Já tive revista que teve aceito aí, em 3 meses já consegui fazer todo o processo, tá? Mas o que a gente tem que frisar que é importante, quem for prestar residência em Recife precisa ter no mínimo 5 artigos publicados, ok? E em revistas indexadas, que sejam nacionais ou internacionais, ok? Muito importante a gente frisar isso aqui. Claro, qual é o outro ponto que está pontuando também depois de artigos publicados? Então, nós temos aqui trabalhos apresentados em eventos científicos. Então, trabalhos apresentados em eventos científicos, certo? Então, aqui não faz tanta diferença como nos outros editais, se você foi lá e fez a apresentação oral, se você foi lá e apresentou um pôster, certo? Se você foi lá e só expôs o pôster, não. O trabalho ele foi exposto no evento científico, pronto, já vai pontuar, ok? Gente, eu amo o edital do CSPE, porque ele é muito simples, ele é muito cirúrgico, tipo assim, isso aqui pontua, isso aqui não pontua, pronto, se não pontuar, vai embora. E aí, o que é que ele está pontuando, né? Ele pontua 2,5 pontos por cada trabalho e o valor máximo é 10, ou seja, até 4 trabalhos publicados em eventos científicos, ok? Resumos, tá, gente? Resumo em evento científico. Então não perca seu tempo fazendo artigo para publicar em evento. Artigo, lugar de artigo em revista.
porque aí você perde um tempão fazendo um artigo, e aí depois consegue uma pontuação mais baixa, e enfim, lá vai a história. Tá? Então, se você for publicar qualquer trabalho, seja artigo, é local de revista, resumo é local em congresso, ok? E o que é que ele deixa, assim, específico, que ele pede que venha dentro do trabalho? Então, uma coisa que eu acho legal ali, ó, autoria ou coautoria do trabalho de apresentação oral, tema livre ou posto em eventos científicos da área da saúde, de abrangência local, regional, estadual, nacional e internacional. Acabou. E acabou. Então, o que é que importa para o CSPE? Que você tenha publicado um trabalho em congresso. Seja ele em geral mesmo, certo? Então, não precisa deixar algo específico. Ah, cara, só posso publicar em congresso nacional, congresso internacional. Não. CSPE, em qualquer evento que você publicar, vai estar pontuando nele. Agora, o que é que ele pede? Ele pede para você enviar para ele ou uma declaração do ANAS de evento ou o certificado oficial emitido por esse participante que você fez parte, ok? Muito importante que você frise isso aí, você tome cuidado em guardar todos esses certificados, tá, gente? Porque dá uma dor no coração da pessoa que não guarda certificado e nem guarda o ANAS de evento, tá? Cara, o que é que tem de principal diferença com relação ao ENARE, né? O ENARE a gente vê que importa, sim, se o congresso é local, se o congresso é regional ou nacional. Se eu tivesse que dar uma dica, e uma dica estratégica é, publica todos os seus resumos em congressos nacionais, certo? Congresso regional é bom, local, ok, mas se for investir o seu tempo, se for escolher uma coisa para investir o seu tempo, investe seu tempo em congressos nacionais, porque vai estar pontuando em qualquer outro edital daqui para frente, tá bom? Então, esses foram os 6 critérios que a gente conseguiu abordar até hoje sobre análise curricular do CSPE, certo? Então, a gente vai ter uma pontuação total de 100 pontos, certo? Você viu que é um edital super enxuto, ele tem somente 6 critérios para você estar pontuando. E ele é um edital que eu particularmente acho muito estratégico, por quê? Porque ele vai ter pontuações que em todo o edital ele vai pontuar. Então, ele é tão enxutinho que se você for pontuar em todos esses critérios aqui, com certeza você vai estar pontuando em diversos outros editais de residência médica ao longo do Brasil inteiro, ok? Inteiro mesmo, tá bom? E ele pontua justamente em pontuações que vale a pena você gastar o seu tempo. Porque vale a pena você fazer uma iniciação científica, vale a pena você fazer uma monitoria, vale a pena você investir em entender como publica artigos científicos e como publica em congressos, certo? Por quê? Porque você adquire experiência ao longo desse período de tempo, ok? Então, cuidados pra gente que vai prestar residência lá em Pernambuco. Então, primeiro, verifica se você tem todas essas pontuações, certo? 2, verifique se os seus certificados estão conforme esse processo aqui está aceitando. Então, verifica direitinho se, por exemplo, se o certificado de monitoria está dentro dos critérios dele, se o certificado de iniciação científica está dentro dos critérios dele e, principalmente, verifique se tem todas essas cargas horárias que ele está pedindo. Caso tenha algum ponto do seu certificado que não está conforme o edital, que realmente faltou, não está especificado, peça para a sua faculdade corrigir o quanto antes, certo? Alguns outros editais, certo? Alguns outros editais permite que você envie uma declaração extra, certo? Se você for pegar, por exemplo, o ENARE, ele permite que, se esse seu certificado não tem aquela informação que você queira, você envie uma declaração da sua faculdade dizendo, ó, não tem essa informação do certificado, mas tem essa outra, então já vai estar pontuando, ok? E já vai conseguir pontuar, porque você adiciona essa informação. Ítalo, não tem ligas? Não, Ítalo, não tem ligas. Pois é, e aqui quando a gente começa a estudar edital, a gente percebe que liga acadêmica não é tão importante quanto a gente dá importância a ela, certo? Então não tem liga acadêmica no CSPE, ok? Então fica bem atento sobre isso e talvez seja bom você investir seu tempo em outras coisas, certo? Então é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar hoje. Era essa análise curricular que eu queria fazer com vocês aqui, certo? Muito importante você frisar isso aí. E qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, pode falar comigo no direct, tá? Lembrando que sempre vou estar surgindo alguns desafios pelos stories, então vai me acompanhando que, quem sabe, você esteja aqui fazendo a mentoria curricular comigo nas próximas semanas, ok? Então é isso. Tchauzinho, gente. Um abração. Obrigado pelo carinho e até a próxima.